Olá e bem-vindos à introdução à sinalização na cabine do Consilium Aquis Sulis, parte da nossa série sobre proteção e automação de trens. Este curso destina-se a engenheiros de transporte, operadores, consultores e gestores e consiste em uma única apresentação em vídeo online que pode ser visualizada quando quiser. Observe que o curso é apenas para fins educacionais. Consulte as normas aplicáveis para obter informações definitivas. Não há pré-requisitos para participar deste curso. No entanto, é aconselhável assistir ao vídeo correspondente sobre proteção de trens antes de fazê-lo. Este vídeo responderá à pergunta: o que é a sinalização na cabine? Em seguida, explicará as motivações e os desafios da sinalização na cabine e como ela se relaciona com a proteção automática de trens. Por fim, o vídeo apresentará os sistemas de Driver Advisory Systems e explicará como eles se relacionam com a sinalização na cabine. A sinalização convencional apresenta informações por meio de sinais físicos na via, que os maquinistas dos trens que se aproximam visualizam através dos para-brisas. Esses sinais podem ser luzes coloridas ou braços mecânicos. Em contraste, a sinalização na cabine apresenta informações dentro da cabine do maquinista a bordo do trem. Sinais físicos de via não são necessários na sinalização na cabine, mas o conceito de sinais ainda existe como estados lógicos dentro do intertravamento e como locais físicos de e para os quais os trens podem ser autorizados a se mover. Esses sinais podem ser chamados de sinais virtuais. O local ao qual um sinal virtual corresponde pode ser indicado por um sinal físico, conhecido como um stop marker ou sinal indicador. A sinalização na cabine requer a transmissão contínua de informações do equipamento da via para o equipamento de bordo para estender a autorização de movimento de um trem quando ele atinge o fim de sua autorização de movimento anterior. Sem a transmissão contínua, um trem que pare ao final da sua autorização de movimento anterior não poderá receber uma extensão de autorização de movimento, autorizando-o a continuar sua viagem. Da mesma forma, a transmissão contínua é necessária para parar trens prontamente em caso de emergência. Sem a transmissão contínua, a autorização de parada de um trem só poderia ser revogada quando ele passasse por uma baliza transmitindo informações atualizadas. A transmissão intermitente, fornecida por balizas, não consegue cumprir essa função, porque o trem só recebe informações de sinalização atualizadas ao passar por uma baliza. Os mesmos meios de transmissão que podem ser utilizados para a proteção automática de trens contínua também podem ser utilizados para a sinalização na cabine. Por exemplo, circuitos de via codificados nos quais um potencial elétrico alternado é aplicado entre os dois trilhos. Esse potencial alternado é detectado pela passagem de trens e é modulado para comunicar indicações de sinalização na cabine a esses trens. Longos laços indutivos, passando entre os dois trilhos, também podem ser usados para transmitir informações de sinalização na cabine. Assim como cabos radiantes entre ou fixados nos trilhos. Assim como o ATP contínuo, o rádio tende a ser o método preferido para transmitir informações de sinalização na cabine em mais sistemas, pois envolve menos equipamentos na via.
A sinalização em cabine oferece diversas vantagens em relação à sinalização convencional. Uma das principais motivações para o desenvolvimento das primeiras tecnologias de sinalização na cabine foi permitir que os trens viajassem em velocidades muito altas. Acima de 200 km por hora, não é possível esperar que os maquinistas leiam os sinais na via. Portanto, novas linhas de alta velocidade exigem tecnologias de sinalização na cabine. Mesmo abaixo de 200 km por hora, a sinalização na cabine pode permitir velocidades mais altas. Isso ocorre porque a velocidade em linhas com sinalização convencional pode ser limitada pela distância de visibilidade disponível para os sinais e pela necessidade de os maquinistas conseguirem vê-los por tempo suficiente para ler as informações que eles apresentam. Outra motivação para a sinalização em cabine é capacidade, pois há menos restrições de comprimento de seções de bloco. Na sinalização convencional, a necessidade de os maquinistas conseguirem ver os sinais por tempo suficiente para lê-los restringe o local onde eles podem ser posicionados e, portanto, onde as seções de bloco podem começar e terminar. Outra restrição é que os sinais precisam estar suficientemente distantes para indicar a necessidade de parada antes de uma seção de bloco ocupada. Na prática, a distância em que é indicada a necessidade de parada é muitas vezes muito maior do que a exigida para a maioria dos trens, a fim de acomodar os trens com as maiores distâncias de parada, e para espaçamento regular de sinais para evitar confundir os maquinistas. Como a entrada em cada seção do bloco deve ser controlada por um sinal, o comprimento mínimo da seção do bloco é, por sua vez, limitado. A capacidade é reduzida abaixo do máximo teórico, tanto pelo comprimento da seção do bloco, quanto por distâncias maiores do que o necessário para as quais a ocupação é indicada. Em contraste, na sinalização na cabine, as seções de bloco não são limitadas por considerações de visibilidade e espaçamento, e podem ser tão curtas quanto necessário. As indicações da necessidade de frenagem são calculadas pelos próprios trens de acordo com suas características específicas de frenagem e, portanto, não são mais longas do que o necessário. Além disso, as informações apresentadas ao maquinista podem ser atualizadas assim que as seções de bloco estiverem disponíveis, independentemente de o maquinista ver um sinal. A capacidade pode, portanto, ser muito mais próxima do máximo teórico. Esta é uma motivação fundamental para a sinalização na cabine em aplicações de metrô, que exigem capacidade muito alta. Outro benefício da sinalização na cabine é a redução da infraestrutura que precisa ser instalada e mantida. Isso inclui os próprios sinais, os gabinetes de equipamentos associados, as estruturas nas quais os sinais e os gabinetes de equipamentos são montados, bem como as rotas de cabos para fornecer energia e controlar esses sinais. Essa redução na infraestrutura de linha se traduz em economia de custos para o gestor da infraestrutura, bem como em benefícios de segurança para o pessoal, pois reduz significativamente o tempo que instaladores, testadores e mantenedores de sinalização precisam gastar no ambiente perigoso da via, trabalhando com equipamentos de sinalização. Embora a sinalização na cabine tenha vantagens em relação à sinalização convencional, ela também apresenta alguns desafios. Um deles é a instalação de equipamentos nos trens. Enquanto a sinalização na cabine reduz a quantidade de equipamentos na via, ela aumenta a quantidade de equipamentos a bordo dos trens. Os trens precisam ser equipados com equipamentos de sinalização para se comunicar com os equipamentos de sinalização da via e decodificar as mensagens recebidas, determinar sua velocidade e localização,
calcular curvas de frenagem para o trem e apresentar informações aos maquinistas. Equipar trens com equipamentos de sinalização pode ser desafiador, especialmente se os trens não foram projetados para isso, por várias razões. O equipamento de bordo ocupa espaço. Ele também requer energia. Os trens precisam ser retirados de circulação enquanto a instalação é realizada. Requer manutenção adicional e é uma fonte potencial de falhas. Maquinistas precisam ser treinados para usá-los e mantenedores para mantê-los. Além disso, a sinalização pura na cabine só é possível quando todos os trens estão equipados e os seus maquinistas estão treinados para conduzir com ela. Como a sinalização na cabine pura só é possível em uma ferrovia quando todos os trens que a utilizam estão equipados e seus maquinistas treinados para utilizá-la, um desafio adicional surge nas ferrovias em operação: a migração para a sinalização na cabine. Em uma infraestrutura ferroviária recém-construída, os trens podem ser equipados e os maquinistas e mantenedores podem ser treinados antes da inauguração. Por outro lado, em uma ferrovia em operação, os desafios logísticos de alinhar todas essas atividades para alcançar uma única transição para a sinalização na cabine podem ser proibitivos. Portanto, estratégias de migração em fases são frequentemente necessárias. A migração pode implicar um período de operação mista em partes da linha, com alguns trens operando com sinalização na cabine e outros operando com sinalização convencional, até que todos os trens estejam equipados e todos os maquinistas estejam treinados. Essa operação mista aumenta os custos e a complexidade operacional, mas pode simplificar significativamente a migração para a sinalização na cabine, pois elimina a dependência de todos os trens estarem equipados e todos os maquinistas estarem treinados. Também reduz os riscos da migração, pois a oportunidade de retornar à sinalização convencional pura permanece durante o período em que a operação mista estiver em vigor. Parte da sinalização convencional básica pode até ser mantida indefinidamente para movimentos ocasionais de trens não equipados, como veículos de engenharia e trens especiais. Tecnicamente, a sinalização na cabine e os sistemas ATP contínuos têm muito em comum, com uma diferença fundamental sendo as informações apresentadas ao maquinista na sinalização na cabine, que não são necessárias para o ATP. Outra diferença é o nível de dependência do sistema. Embora uma falha no ATP não possa levar diretamente a uma colisão ou descarrilamento, uma falha na sinalização na cabine pode, porque o trem está sendo conduzido usando as informações que ela apresenta. Tecnologias relacionadas à sinalização na cabine são os Driver Advisory Systems. Assim como a sinalização na cabine, eles apresentam informações na cabine, mas estas informações são apenas consultivas e não constituem autorizações para movimento. Driver Advisory Systems são normalmente usados para regular a velocidade do trem a fim de atingir um ou mais objetivos operacionais. Estes objetivos podem incluir redução do consumo de energia, desgaste por desencorajar os maquinistas a viajar mais rápido do que o necessário, melhor regulação do serviço para controlar a frequência e cumprir o horário, bem como benefícios de segurança
decorrentes da redução da velocidade e da frequência com que os maquinistas se aproximam de pontos de conflito devido à chegada a um cruzamento ou estação antes do planejado. Os Driver Advisory Systems podem ser autônomos, em rede ou conectados. Sistemas autônomos fornecem informações de aconselhamento aos maquinistas com base exclusivamente em horários pré-configurados, velocidade e posição do trem. Sistemas em rede também consideram restrições temporárias de velocidade e atualizações de curto prazo na programação e rota dos trens. Sistemas conectados recebem atualizações em tempo real de um sistema de controle, permitindo a regulação dinâmica da velocidade dos trens em resposta às condições do tráfego ferroviário. Em resumo, enquanto a sinalização convencional apresenta informações de sinalização aos maquinistas por meio de sinais físicos na via, a sinalização na cabine as apresenta na cabine do maquinista. A sinalização na cabine requer transmissão contínua de informações do equipamento na via para o equipamento de bordo, para que as autorizações de movimento possam ser atualizadas e os trens parados prontamente em caso de emergência. O mesmo meio de transmissão, que pode ser usado para proteção automática de trens contínua, também pode ser usado para sinalização na cabine, pois a sinalização na cabine tem muito em comum com o ATP contínuo. No entanto, a sinalização na cabine difere do ATP em termos de informações adicionais a serem apresentadas ao maquinista e maior dependência colocada nela. Assim como a sinalização na cabine, os Driver Advisory Systems também apresentam informações de sinalização na cabine do maquinista, mas as informações são mais limitadas e apenas consultivas. A sinalização pura na cabine só é possível em uma ferrovia quando todos os trens que a utilizam estão equipados e seus maquinistas treinados para utilizá-la. A migração pode envolver um período de operação mista em partes da linha, com alguns trens operando sob sinalização na cabine e outros operando sob sinalização convencional, até que todos os trens estejam equipados e os maquinistas treinados. Essa operação mista aumenta os custos e a complexidade operacional, mas pode simplificar muito a migração para a sinalização na cabine, pois elimina a dependência de todos os trens estarem equipados e todos os maquinistas treinados.